Olá, me chamo Jonatas e você está aqui porque está atrás de uma revisão para a terceira série a partir daquilo que vocês apresentaram nos trabalhos como trabalho, né? Trabalho manual, trabalho intelectual, o mundo do trabalho em geral, a gente viu isso ao longo das nossas aulas, né? O que eu vou trazer aqui não é necessariamente um resumo daquilo que vocês apresentaram em sala de aula, o que vocês apresentaram já foi apresentado, espero que as pessoas tenham prestado atenção. Eu vou trazer mais um aprofundamento teórico daquilo que vocês já apresentaram. Bom, a primeira coisa que a gente viu quando fomos organizar os grupos de trabalho é a diferenciação entre trabalho manual e intelectual. Querendo ou não, nós temos duas formas de enxergar o trabalho, né? O trabalho manual seria aquela atividade que exige esforço físico, enquanto intelectual seria a atividade que demanda conhecimento teórico. Essa divisão, que às vezes privilegia o trabalho intelectual em relação ao trabalho manual, é muito comum da antiguidade. E é por isso que o segundo grupo apresenta modelos de trabalho que são diferentes do nosso, apresenta uma evolução histórica do trabalho. Porque quando a gente vai falar de sociedades primitivas, coleta e caça eram vistas como trabalhos coletivos de manutenção da existência. Na antiguidade, o trabalho estava mais na antiguidade, que a gente vai chamar de antiguidade clássica, com Grécia e Roma, o trabalho está reservado a um período de servidão, a pessoas que são escravas. Quem, no fim das contas, trabalha é escravizado. No feudalismo, a servidão permanece. O camponês ou aquele que está dentro do sistema feudal, mesmo que não seja um escravizado tal como na Grécia e Roma, ou até mesmo em sociedades antigas, ainda assim é um modelo que está servindo a um senhor feudal ali a partir do seu trabalho. E aí você tem uma mudança a partir da Revolução Industrial. O que a gente tem a partir desses três primeiros tópicos da origem do trabalho, ou pelo menos da evolução do trabalho? O trabalho na pré-história, o trabalho na antiguidade e o trabalho no feudalismo. Que o trabalho manual é sempre visto, principalmente dentro desse modelo eurocêntrico, como um trabalho inferior ao trabalho intelectual. Porque o intelectual é aquele que tem tempo na sua vida para se dedicar ao ócio contemplativo, ao contrário daqueles que no fim das contas estão trabalhando para a manutenção não só da sua própria existência, como manutenção da sociedade como existe. Então, a divisão de trabalho entre trabalho manual e trabalho intelectual, dentro do modelo eurocêntrico que a gente estuda bastante, é muito óbvio e muito visível como é um modelo discriminador. Porque você vai olhar para o trabalho manual e entendê-lo como um processo relegado, entregue a somente aos escravos. E é uma grande ironia, porque se a gente aplicar ali uma compreensão histórica do que está acontecendo, é que todo o trabalho intelectual ele só foi possível porque o trabalho manual estava acontecendo. Então, o trabalho manual, ele é meio que a condição de possibilidade, uma possibilidade transcendental, se a gente quiser falar como Kant, né? É uma condição de possibilidade para que o trabalho intelectual exista. O que vai acontecer a partir da Revolução Industrial? O trabalho ele vai ser agora um ambiente de alienação do trabalhador. E isso vai ser a partir da visão de Marx, obviamente, Marx e Engels, o nosso casal. Essa compreensão de que o proletário e a alienação do sistema fabril vai existir ali dentro da Revolução Industrial é o que vai fomentar, por exemplo, teorias críticas como a de Michel Foucault, que vai olhar para a noção de trabalho e vai falar todo esse trabalho ele envolve um poder disciplinador. Querendo ou não, o que no fim das contas o empregador, dentro dessas primeiras etapas da Revolução Industrial, está querendo? Um trabalhador que seja disciplinado dentro dessa categoria de trabalho. Então, esse trabalhador disciplinado vai se dedicar a alguns modelos que vocês já apresentaram, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, né? Querendo ou não, todos esses modelos de industrialização, todos esses modelos de trabalho dentro da indústria, eles são modelos de reprodução dessa noção que Marx vai dizer que é a alienação do trabalhador do seu trabalho. Dentro da sociedade capitalista, o que nós temos é que você tem o lucro obtido pela exploração do trabalhador, que Marx vai chamar de mais-valia, você tem a alienação, que é o trabalhador desconectado do produto final do seu trabalho, e a precarização, que seria a terceirização e a perda de direitos. Uma das coisas que você tem da precarização do trabalho, que foram se desenvolvendo muito mais para o nosso tempo, principalmente a partir de um teórico chamado David Harvey, ele vai falar que existe um processo de flexibilização do trabalho cada vez maior, que é o que vai chegando um pouco para os nossos dias. Quando nós falamos de qualificação de trabalho, não faz muito sentido para o trabalho que nós temos agora, a partir do século XXI, década de 20, né? Por quê?
Porque o processo de qualificação era um processo de reserva de mercado. Uma pessoa que era bem qualificada tinha um emprego garantido em uma certa área. O que nós temos hoje em dia? Nós temos um projeto de pejotização ou uberização do trabalho, onde cada um é responsável pelos seus horários, onde cada um é responsável pelos seus ganhos e lucratividade, o que parece ser uma parada interessante, porém o que no fim das contas isso revela? Isso revela ser uma precarização das condições de trabalho. Se antes você tinha direito, se antes você tinha algum tipo de segurança dentro do seu trabalho, hoje em dia você não tem, porque todo o modelo se tornou flexível. A partir do século XX, XXI, o que a gente tem é um modelo de trabalho que não tem necessariamente um espaço físico mais bem delimitado ou um lugar muito bem compreendido que deve ser utilizado para realizar o trabalho. O que você tem agora é uma flexibilidade de hora e de lugar. Em qualquer lugar que você esteja, é ambiente de trabalho. Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer horário do seu dia, você pode ser contactado para realizar um trabalho. Por quê? Porque antes você tinha até direitos e você tinha até uma certa forma de regularizar a sua condição. Agora você não tem mais essa regulamentação. O que você tem? É uma forma de criar que o trabalhador se torne uma mini empresa e essa mini empresa assuma as condições de possibilidade para a manutenção daquele trabalho. Logo, não há direitos que assegurem uma boa manutenção do trabalho que está acontecendo. Não, pelo menos por enquanto. Isso é um dos efeitos que a gente vai chamar de efeito do trabalho no mundo globalizado, né? Que você tem a deslocalização, as fábricas elas migram para países onde a mão de obra é mais barata, mas ao mesmo tempo você tem um trabalho digitalizado, onde os trabalhadores não estão mais centralizados em um lugar geográfico específico, mas eles estão em todos os lugares. Eles não têm mais um horário de trabalho muito bem definido, mas continuam sendo pessoas exploradas em seus lugares distintos ali, né? Querendo ou não, a globalização ela traz sim uma possibilidade de flexibilização do trabalho, mas não necessariamente de qualificação do trabalho. Porque o que seria esse processo de qualificação? Qualificação seria uma reserva de mercado, onde aquele que é qualificado teria garantido aquele trabalho específico. Hoje em dia não é mais assim. Se você tem de fato a habilidade para realizar aquele trabalho, o que você precisa? Você precisa, no máximo, de uma atualização constante. Então, não existe nada que reserve o seu lugar no mercado de trabalho. Não é a qualificação que vai fazer isso, mas é a sua atualização e a sua capacidade de estar sempre andando conforme a flexibilização vai acontecendo. Então, você não tem um lugar garantido no mundo. Você tem, no fim das contas, uma competição que continua sendo cruel, mas que não termina nunca. Os trabalhos do futuro vão ter uma certa automatização, vão ter a questão do IA e outras coisas assim. Mas, querendo ou não, uma parte do nosso modelo de trabalho envolve a noção de produtividade. E essa produtividade, mesmo que não vá para o bolso do trabalhador, é sempre cobrada do trabalhador como se ele fosse o maior beneficiado a partir desse trabalho, quando ele não é. Principalmente dentro da visão marxista, principalmente da visão do geógrafo Milton Santos, principalmente dentro da visão do David Harvey, que analisa o trabalho dentro desse sistema que nós chamamos hoje em dia de neoliberalismo. Então, muito obrigado, fique com Deus, seja feliz e sigam um conselho que eu sempre dou para vocês, hein? Estudem para a prova e façam a revisão que vai estar liberada no fórum.